Aí, olha o Edson aí. Deixa eu só melhorar aqui minha visualização. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Edson. Beleza? Deixa eu dar uma olhada por que eu estou parecendo um fantasma da ópera aqui. Peraí. Acho que é o filtro do Zoom. Pois é, cara. Deixa eu ver. A galera tá falando que Não, você tá parecendo o deixa para lá, tranquilo. Qualquer coisa A eu galera coloco falou que uma você tá foto parecendo o aqui em Raiden algum do Mortal Kombat aí. lugar. Já pensou? Não sei se o Paulo... Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Obrigado, Daniel. Obrigado quem torna disponível essa experiência aí de DevOps. Muito legal, muito bacana esse tipo de encontro, esse tipo de possibilidade de poder conversar com todo mundo, né? Poder trocar experiências, isso é legal. Então, a gente vai conversar um pouco sobre mobilidade de aplicação de Kubernetes utilizando TVK, utilizando Trilho para Kubernetes, né? Um produto da Trilho. Antes da gente iniciar, não sei se o Paulo está aqui com a gente, se ele vai querer falar alguma coisa. O Paulo é da Trilho. E após 15 segundos me apresento, a gente já começa a falar. Pelo menos o áudio está saindo legal, né, Daniel? Tá perfeito, Edson. Eu vou Maravilha, aqui, obrigado. quando for 10h50, você pode me chamar e a gente começa o Kahoot. Fica à vontade. Maravilha. Se precisar, Inclusive, por favor, cara, assim, eu gosto de falar mais do que o pessoal gostaria de ouvir. Então, se você vê que eu estou passando do horário, você dá aquele toque, por favor, eu vou me controlar aqui. Mas tá bom. sabe que, por mim, eu falaria o dia inteiro. O Paulo está por aí? Ele está aqui, ele já está com permissão de host também. Maravilha. Então ele vai conseguir abrir o microfone dele, a câmera a hora que ele quiser. Excelente. Ele está no backstage. Deixa eu mover ele para frente. Pronto. Olha o Paulo aí. A câmera do Paulo está melhor do que a minha. Então tá bom, tá beleza. É isso daí. Boa apresentação, senhores. Obrigado. Bora lá, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Edson. Eu desejo um bom dia a todos. Agradeço-vos o facto de estarem aqui hoje neste evento de sucesso, repetição de sucesso, digamos assim, com o Daniel e o grupo que ele tem vindo a desenvolver. Como o Daniel teve a oportunidade de apresentar, a nossa ideia hoje é focar-nos em use cases concretos e use cases que nos são cada vez mais demandados, que é a migração e a mobilidade de aplicações Kubernetes. O Edson da ESSIS vai ter a oportunidade de vos apresentar a solução, mas particularmente na vertente deste caso de uso que, como vos digo, se está a popularizar cada vez mais. O pessoal em geral quer ter a possibilidade e a liberdade de movimentar os seus workloads entre clouds, eventualmente retorná-los a casa, já tem estado agora muito na moda, ou eventualmente ter a possibilidade de negociar entre provedores de clouds em função dos preços que lhes são apresentados para hostear as suas cargas de trabalho. Dito isto, a Trilho é um dos líderes nesta área a nível de backup and recovery para Kubernetes. É uma aplicação cloud nativa, totalmente cloud nativa, agentless, multi-tenant, self-service, enfim, todas as características que uma aplicação DevOps deve ter para ter sucesso no mercado. E como último, apenas a frisar um dos aspectos que eu acho que diferencia a Trilho. O nosso esquema de backup é um esquema de backup aberto e universal. Nós vendemos esta aplicação com base numa subscrição anual, que já inclui suporte, mas como vos digo, se eventualmente um cliente ou um parceiro, ao fim de um determinado tempo, diz que, olha, prefiro ou ir para outro concorrente ou eventualmente voltar ao open source, o formato dos seus ficheiros, o formato dos seus backups é concedido de volta totalmente aberto. São ficheiros que eu calculo JSON, por isso, clientes que tenham um servidor Linux e um KVM consegue ler todos os ficheiros. Não há no strings attached, como dizem os nossos amigos americanos. Não há qualquer tipo de, digamos, de prisão em relação à subscrição em si. Bom, mas dito isto, eu passo a palavra ao Edson, porque ele é que realmente tem a parte interessante da apresentação a fazer. Edson, a palavra é sua. Obrigado, Paulo.
Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar a minha tela aqui. Paulo, você está vendo a minha tela aí, né? Perfeito. Rapidinho, só nos apresentarmos aqui. Nós somos SCIS, nós estamos no mercado desde 2014, nós somos uma consultoria que é parceira da Trilho, e uma empresa de consultoria de desenvolvimento de softwares. A gente é 100% brasileiro. Em 2014, em torno de 50 funcionários, a gente tem escritório em Campinas, São Paulo e Toledo. Nós somos uma fábrica de software e também agimos e trabalhamos com DevOps as a Service. Então, o pessoal tem o meu contato, se quiser conversar com a gente um pouco mais sobre essas trilhas, estamos à disposição. Além do que é SCIS, apresentar um pouco do que é a Trilho, a Trilho Volt. O Paulo já começou a falar sobre isso, mas a gente vai rapidamente falar sobre o que é a Trilho. A Trilho está no caminho aí desde 2013, e tem todo um ecossistema de parceria global, parceria de engenharia, vendas e serviços. Tem lá contato, está dentro do ecossistema da CNCF, e trabalha com uma quantidade muito grande de tipos de companhia, tipos de serviço. Então, a gente entrega experiência enterprise em defesa pública, setores de automação, telecomunicação, service provider e outros tipos de companhia. Quando a gente conversa, o que a gente vai conversar aqui especificamente sobre um dos produtos da Trilho, que é o Trilho Volt for Kubernetes. Daqui para frente eu vou chamar de Trilho ou de TVK, se eu falar TVK é o produto, se eu falar Trilho é o TVK, para a gente não se perder. E aí tem alguns usos de caso, alguns a gente já discutiu aqui anteriormente nessa experiência, nesse painel com vocês. Outros, por exemplo, eu gostaria de atiçar a curiosidade do pessoal para, quem sabe, a gente voltar a falar num futuro próximo. Mas o produto TVK, a experiência TVK, ela utiliza como caso de uso backup em recovery de aplicação, backup em recovery de Kubernetes, não só de aplicação. Você pode, por exemplo, fazer backup do seu cluster inteiro, mas idealmente a gente pensa que a gente é centrado em aplicação. Então, backup em recovery, disaster recovery. Hoje a gente vai conversar sobre mobilidade de aplicação, vai conversar um pouco também sobre migração, são dois fatores que estão bem relacionados entre si como uso de caso. E nós falamos na última experiência que a gente conversou com vocês sobre proteção e recuperação contra ransomware. A última vez que a gente conversou, a gente colocou a experiência utilizando TVK, utilizando esse ecossistema para fazer não só a recuperação, mas os cuidados, por exemplo, que o seu ambiente precisa ter contra ransomware, contra problemas de segurança. Então, esses são os casos de uso que normalmente os nossos clientes ou os nossos colaboradores vêm conversando com a gente, e a gente tem apresentado e tem solucionado ao longo do tempo, ao longo do nosso caminho. Então, a ferramenta, ou o conjunto, o ecossistema de ferramentas TVK Trilho, ele comporta esses tipos de solução e outros tipos de solução mixadas também, outros tipos de solução que podem ser integradas como parte do seu escopo, parte do seu dia a dia de trabalho, como, por exemplo, e já eu vou dar uma pincelada sobre isso rapidamente, como é que eu consigo integrar, por exemplo, esse tipo de solução no seu continuous delivery, por exemplo. Então, também é um uso de caso que tem se apresentado aí ultimamente para a utilização da ferramenta. Quando a gente fala de aplicação cloud native, a gente precisa entender que não é um tipo de aplicação, e alguém está com o microfone aberto aí, está fazendo aquele barulho,
Não é um tipo de aplicação, por exemplo, como a gente estava acostumado, tá certo? A gente fala de applications cloud native já tem um tempo, né? Então, esse tipo de realidade já está postada há muito tempo. Todavia, quando a gente conversa sobre movimentação de aplicação, ou quando a gente fala de restoring, quando a gente fala de backup, a gente precisa entender que o conjunto das nossas aplicações, entre outras coisas, e dependendo, por exemplo, de onde ele vai ser protegido e para onde ele vai ser movimentado, vai ser recuperado, parte das informações das nossas aplicações precisam ser transformadas. Parte das nossas aplicações, por exemplo, não fazem mais sentido, dependendo de em qual infraestrutura, dependendo de qual cloud, por exemplo, a gente vai recuperar, ou vai mover, ou vai balancear. Então, esse tipo de característica, esse tipo de desafio está sempre muito premente quando a gente fala, por exemplo, em proteção de dados, ou quando a gente fala em proteção de aplicação, ou quando a gente fala em movimentação de aplicação de uma cloud para outra, ou de uma cloud para uma cloud que você tenha, enfim. Então, as aplicações que nós precisamos, pretendemos proteger ou migrar, ou consistir, ou balancear, elas hoje, no nosso cenário, elas não são mais aplicações razoavelmente estáticas, ou então não são mais aplicações que precisam ter os seus valores pinados, vamos dizer assim. Então, a gente precisa de uma certa transformação de dados dentro das aplicações que estão sendo protegidas ou movimentadas ou migradas, justamente porque parte dessas configurações fazem sentido ou dizem respeito à cloud, dizem respeito ao provider que você está utilizando de Kubernetes. E nesse conjunto de habilidades, nesse conjunto de informações que precisam ser cuidadas, precisam de uma curadoria um pouco mais específica. Quando a gente conversa sobre backup, sobre movimentação, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, a gente tem desafios quando a gente precisa migrar config map, quando a gente precisa migrar service, quando a gente precisa migrar secret, né? Quando a gente precisa migrar para o nosso conjunto de certificados, e o conjunto de certificados, por exemplo, só um exemplo, né? Ele reage, por exemplo, a nome de DNS, o TLS é uma coisa razoavelmente desafiadora quando a gente precisa migrar de uma infraestrutura para outra, porque a gente precisa fazer as adaptações ou gerar outro conjunto de informações, por exemplo, para a nossa aplicação estar no ar. Então, esses desafios todos, né, que trazem uma ferramenta como a Trilio para o mundo, justamente porque não é uma ferramenta de backup e recuperação, de movimentação, de disaster recovery, de todos aqueles use cases que a gente falou, normal para aplicações normais, estáticas, onde você pode simplesmente movimentar o seu workload de um lado para o outro, sem curadoria. Mas eu tenho um conjunto de workloads aqui, por exemplo, que é independente desse tipo de informação, excelente, o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que o nosso conjunto de aplicações, e a gente vai falar de aplicações, a ferramenta ela é centrada em aplicações, e o nosso conjunto de aplicações, hoje, no mundo de Kubernetes, utilizando a aplicação instanciada em Kubernetes, ela precisa, sim, de algum cuidado, por exemplo, para movimentação, para restore, para migração, justamente nesses dados que são razoavelmente mutáveis. Então, você tem essas necessidades de backup, por exemplo, tanto de aplicações stateless como aplicação stateful. Então, se você precisa ou não consistir os dados que estão sendo gravados ao longo da utilização da sua aplicação, e a Trilio está lá para responder esse tipo de necessidade, né? Esse tipo de desafio. Uma outra característica bacana quando a gente fala de TVK, quando a gente fala de Trilio, né, a flexibilidade e a proteção de dados agnósticos. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, e é bem legal que hoje, no final da tarde, a gente vai ter uma palestra de FinOps, salvo engano, né? E foi bastante interessante esse tipo de trilha, porque, entre outras coisas, a gente precisa entender, né, o conceito de N-Cloud, né, o conceito de N-Distribution. Né? Quando a gente fala de N-Cloud, por exemplo, nós precisamos ser capazes, por exemplo, de entrar e sair
de clouds distintas, por exemplo, com esforço mínimo. Né? E isso é importante para o nosso dia a dia, né? Isso é importante para o dia a dia do nosso trabalho, porque também nós precisamos justificar disponibilidade, nós precisamos justificar o account, a gente precisa justificar o quanto que a gente gasta, por exemplo, no consumo dessa cloud, no consumo dessa infraestrutura. E, eventualmente, isso aqui eu estou contando uma lenda, eu não estou dizendo que isso é realidade, eu gosto muito de contar lenda, né? A gente, modernamente, tem passado, né, por alguns, a gente tem passado por alguns problemas de disponibilidade em certos momentos, em certas clouds, em certas, né? Então, a gente tem percebido isso também. E a nossa aplicação, que precisa estar o maior tempo possível no ar, às vezes não está, porque a gente sofre com esse tipo de não digo problema de disponibilidade, mas a gente sabe que a gente que está aqui no dia a dia, a gente sabe que dependendo da hora, dependendo do dia, dependendo da região, a gente tem mais ou menos disponibilidade nas clouds que a gente consulta, que a gente consome, aliás. Dito isso, então, a proteção dos dados, por exemplo, ela precisa ser de fato N-Cloud. Então, ela está preparada, o TVK e a solução está preparada para N-Cloud, para N-Distribution, isso é importante também. É óbvio que a gente precisa entender que tem pré-requisito. E o que é pré-requisito? É a versão de Kubernetes. Aí, quando a gente fala em versão de Kubernetes, nada que seja muito antigo, mas qualquer distribuição, qualquer engine de Kubernetes que você utilize aí, que sejam de fato suportados pela CNCF, também estão disponíveis aqui para o nosso consumo. Então, a gente pode destacar o OpenShift, por exemplo, a gente pode destacar AKS, EKS, GKE, Rancher não é uma distribuição de Kubernetes, o RKE, o K3S, a RKE2, né? Qualquer tipo de aplicação, isso é importante também, porque nós conseguimos tratar a sua aplicação, né? Não é só fazer o backup, nós conseguimos tratar a sua aplicação, proteger e recuperá-la ou movê-la, sempre baseado no conceito de aplicação. Então, a gente pode, por exemplo, falar de Helm, a gente pode falar de deployment, a gente pode falar de operator, né? E quando a gente fala de N-Storage, né, a gente está falando do conceito de plugin CSI, né, ou CSI, então é um dos pré-requisitos para que a solução funcione. Né? Então, é pré-requisito para que a solução funcione, que você tenha dentro do seu cluster de Kubernetes um conjunto de instruções CSI instaladas, então você precisa ter o snapshotter do CSI instalado e, né, a integração dele com o seu storage class. Né? Então, você tem aí um conjunto grande de storage class que suportam o CSI Snapshotter, mas isso é pré-requisito, senão a gente não consegue dar a devida atenção para o seu dado com a ferramenta, porque ela precisa dessa solução. Né? Além dos plugins CSI, a gente pode falar em NFS, a gente pode falar em S3 para fazer o store o store da proteção. Né? Então, a parte do CSI está lá do lado do seu cluster de Kubernetes quando ela sofre snapshot, data mover, etc., etc. E o store disso pode ser colocado em NFS ou pode ser colocado ali num bucket de S3 ou S3 compatible. Então, você tem também companhias que já colocam, já disponibilizam, por exemplo, buckets de S3 compatible para você, no mesmo tipo de protocolo, né, de comunicação. E você pode utilizar, de repente você tem alguma coisa interna aí que faz e entrega S3 compatible para você como bucket, né? Mini.io, como algumas pessoas chamam, ou outro tipo de tecnologia. Quando a gente fala de gerenciamento, espera aí que eu preciso tirar um negócio da frente, maravilha. Quando a gente fala, por exemplo, do gerenciamento de multi-cloud, né, e o gerenciamento disso, de gerenciadores, né, a gente precisa entender que a gente consegue, esse aqui é o ecossistema de como a ferramenta pode ser capaz de trabalhar, de qual é o conceito de trabalho na ferramenta. Então, você é capaz de fazer a proteção do seu cluster inteiro, de um conjunto de operators, de um deployment, ou você consegue, por exemplo, simplesmente colocar a etiqueta, um namespace. Então, você consegue, por exemplo, dependendo da sua aplicação, se a sua aplicação tiver um conjunto de labels lá, né, você
você consegue definir isso como aspectos de proteção. E do lado do Kubernetes, você pode utilizar todos os providers, né? Então, você pode ter Red Hat OpenShift, Rancher, eu já tinha me referido a isso. A gente tem o conceito aqui do storage e a gente também tem o conceito do cloud agnóstico. Então, aqui está mais ou menos o ecossistema como um todo apresentado aqui para a nossa solução. Bacana. E como o TVK funciona de fato? Né? Isso é importante. E a gente já conversou sobre isso em trilhas antecedentes. Né? Se vocês quiserem conversar com a gente, por exemplo, a gente tem uns contatos, a gente vai ter um prazer enorme de conversar falar com vocês como o TVK funciona por debaixo do capô, mas basicamente, né, você tem o conceito ali da a sua aplicação ou seu conjunto de aplicações que reside dentro do seu cluster de Kubernetes. Eles podem ser classificados para proteção de diversas formas. Então, você pode classificar a sua aplicação para a proteção, dizendo, olha, cara, eu quero proteger, por exemplo, esse Helm Chart, ou esse conjunto de Helm Charts, eu quero proteger esse namespace, ou esse conjunto de namespace, eu quero proteger todas as aplicações que contém dentro do deployment dela esse conjunto de etiquetas, esse conjunto de labels. Aí você define, né, qual é o escopo de quais e quantas aplicações você quer que se proteja. E aí, quando eu digo proteger, você protegeu para recuperar ou protegeu para ser movido. Né? A partir daquele momento, a ferramenta, com um conjunto de ferramentas externas, né? Principalmente um cara chamado Datamover, ele consiste faz a sua cópia e considera isso um backup. Né? Então, olha, agora a sua aplicação, o seu conjunto de aplicações, ele está disponível numa entidade, num lugar externo para que seja recuperado ou para que seja movido. Né? Então, esse cara, por exemplo, ele fica dentro de um conjunto de táticas de storage como o NFS, o S3. Né? Ali você pode, por exemplo, inclusive mover, inclusive as imagens de container da sua aplicação. Isso já eu vou mostrar para vocês. Né? Uma vez, né, que o seu cluster de Kubernetes, cara, você tem esse conjunto de aplicações backupeadas, você tenha exercitado o backup disso, utilizando o TVK, você pode, por exemplo, recuperar as suas aplicações que estão lá no seu repositório de informações e de aplicações de dados salvo, né, pelo TVK, pelo seu backup. E aqui começa, por exemplo, um pouco da discussão que a gente vai fazer, um pouco da discussão que a gente vai apresentar. Você pode fazer o restore no mesmo objeto onde ele saiu, ou seja, você pode fazer um restore da aplicação, do conjunto de aplicações ou de pedaço da sua aplicação dentro do mesmo cluster de Kubernetes que gerou aquele pedido de proteção de informação, gerou aquele pedido de backup, ou você pode fazer o restore também em um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto cluster de Kubernetes diferente. Para isso, basta que você tenha, por exemplo, acesso ao mesmo target. Né? Então, a gente chama os nossos NFS, os nossos S3, lugar onde o backup vai ser guardado de target. Então, basta que você tenha o mesmo target configurado ou o mesmo conjunto de targets configurados entre os seus clusters de Kubernetes e você vai conseguir fazer a recuperação do seu backup num segundo, num terceiro, num quarto cluster de Kubernetes. E isso, no final das contas, acaba se configurando como movimentação de aplicação. Tá? E já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a gente vai mostrar aqui ao vivo. Tem na versão 3 do Trilho, do TVK, né? A gente fala Tech Preview, mas isso já funciona de fato, e esse é um tipo de assunto que eu gostaria de conversar com vocês, então fica uma dica até para o Daniel, se a gente puder voltar aqui uma outra hora para falar só sobre isso, é um assunto interessantíssimo, né? Que também tem a ver com movimentação, mas agora a gente consegue conversar, por exemplo, sobre Continuous Restore. Então, a ferramenta, por exemplo, já pode, entre outras coisas, né, ser integrada,
tá? Com o seu processo deixa eu ver se tem, não. No seu processo de continuous delivery, você pode, por exemplo, dizer e automatizar o conceito de, olha, eu tenho um conjunto de trilhos Volt para um conjunto de clusters de Kubernetes, para um conjunto de aplicações, e toda vez, por exemplo, que o delivery acontece, então toda vez que um backup é efetuado, uma proteção é efetuada, esse tipo de proteção ela é restaurada num conjunto de clusters de Kubernetes que participam dessa definição de continuous restore. Então, agora você consegue, por exemplo, colocar o conceito de restore, o conceito de migração, numa definição de continuidade. Agora você consegue, por exemplo, amarrar o continuous restore dentro do seu delivery, dentro do seu continuous, né? Porque agora tudo é continuous, né? Então você consegue, por exemplo, agora o Trilio apresenta essa funcionalidade já na sua versão 3, onde você é capaz de pensar um processo de restore, né, a partir de aplicações, a partir de um conjunto de aplicações, para um conjunto de clusters, e fazer com que isso, por exemplo, ou seja engatilhado ou seja automático, né? Então, você consegue, por exemplo, entre outras coisas, entregar isso como parte do seu CD, como parte da sua tática, da sua estratégia de administração das suas aplicações no dia a dia. Então, basta que você tenha um conjunto de clusters, esses clusters estejam interrelacionados entre si nos TVK, então você precisa fazer o tratamento disso para que haja confiabilidade, e você define um backup plan, já a gente vai conversar o que é backup plan, define um backup plan específico dizendo que agora ele é um backup plan contínuo, tá? E toda vez que um backup é efetuado, toda vez que uma proteção é efetuada, esse tipo de proteção ele vai ser consistida do outro lado, por exemplo. Então, você consegue fazer um tipo de, não só de movimentação, mas você consegue fazer um tipo de entrega um pouco mais qualificada, um pouco mais automatizada, por exemplo, para os clusters de Kubernetes que você tenha, por exemplo, definido dentro da sua infraestrutura. Então, é uma feature muito interessante, muito interessante. A gente gostaria de apresentar isso num futuro próximo, justamente porque o que a gente vai fazer aqui, por exemplo, o que eu vou demonstrar para que todo mundo entenda quais são os conceitos, a gente consegue fazer esse tipo de movimentação, inclusive com mais clusters de Kubernetes de uma forma mais automatizada. Então, de fato, uma feature bastante bacana, está disponível agora a partir da versão 3. Você quer testar, você quer saber como que você consegue consumir TVK, então você precisa testar aí dentro, fazer uma prova de conceito, né, dentro da sua infraestrutura. Então, você tem, lá no site da Trilio, você tem esses 3 modelos de subscricionamento, esses 3 modelos de licenciamento, né? Então, você pode solicitar o seu trial free, você tem a Free Basic Edition, que tem algumas limitações ali, mas ela é Free Basic, né? E você tem a edição Enterprise, a Enterprise Edition, que tem, inclusive, a possibilidade de você utilizar num conjunto maior de infraestrutura, enfim. Então, cada uma dessas subscrições, cada uma desses licenciamentos pode atender aí a uma necessidade sua, mas se você quer, por exemplo, fazer uma prova de conceito, dá uma olhadinha lá no conceito de Free Trial, né, que ele fica disponível para você com todas as opções disponíveis ali para você poder fazer a sua prova de conceito e tentar entender se o produto é para você. Aqui os nossos clientes e os nossos parceiros, então esse aqui é nosso ecossistema de clientes e parceiros, não é todos, é uma parte, a gente costuma colocar partes ali que tem relevância, né? Então, as nossas parcerias estão aqui, tanto para cliente como partnership, né? E agora a gente vai brincar um pouco de demonstração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Até aqui, tranquilo, deixa eu dar uma olhadinha, eu não vi se tem nada no chat, acho que não. Posso seguir aqui. Esse é o Paulo que está acompanhando a gente.
Maravilha. Espero que eu não esteja falando aqui há 30 minutos e ninguém esteja me ouvindo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ninguém me falou nada aqui na minha segunda tela, então tudo bem. Então, o que a gente trouxe? Né? O que a gente trouxe para fazer a nossa apresentação de mobilidade? Né? Assim, eu estou utilizando o Rancher Management discricionariamente, né? Pura ferramenta que eu estou utilizando para agregar clusters. Né? Eu nem estou, por exemplo, neste momento, utilizando distribuição RKE, por exemplo. Tá? Então, eu precisei de uma ferramenta que facilitasse um pouco a minha vida na administração de mais de um cluster, e eu estou utilizando o Rancher para isso. Para o nosso teste, eu vou utilizar esse cluster local, aqui é o cluster que sustenta o Rancher. Eu vou utilizar dois clusters, um cluster de Kubernetes com distribuição providenciada pela Azure. Então, eu tenho um cluster de AKS e eu tenho um cluster de Kubernetes com distribuição providenciada pela Amazon e um cluster de AKS, o Elastic. Né? Então, só para a gente dar uma olhadinha rapidinho, então eu tenho, né, um cluster aqui chamado de AKS1 e aqui eu tenho um cluster chamado de AKS02, que são dois clusters que eu trouxe para poder fazer aqui, dois clusters de Kubernetes para poder fazer a nossa demonstração. Eu tenho exato 16 minutos para poder fazer isso. Maravilha. Se a gente observar, o trilho, o TVK, ele já está instalado nesses dois ambientes. A instalação do trilho. Tá na tela da tua apresentação ainda. Então, obrigado, cara. Valeu. É esse tipo de coisa que eu preciso. Vamos lá. Valeu, Daniel. Perdão. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu já vamos mandar o share no desktop inteiro, aí todo mundo vê tudo. Daniel, tá beleza agora? Tá beleza. Show. Na verdade, eu costumo fazer o share do desktop, aí eu acabei fazendo o share só de uma janela. Mas voltando, então, tudo aquilo que eu falei está valendo. Então, eu tenho dois clusters de Kubernetes que estão sendo... obrigado, cara. Que estão sendo gerenciados aqui pelo Rancher, mas isso aqui é discricionário. Eles podiam seguramente estar sendo gerenciados por qualquer outro tipo de solução. Né? Então, eu tenho um cluster Azure e tem aqui que vai estar disponível aqui. Eu tenho um cluster EKS, que esses dois caras é que vão fazer parte aqui da minha solução e da minha movimentação. Edson, eu poderia ter um terceiro cluster aqui on-premise instalado em algum lugar? Posso. Eu poderia ter, cara, um OpenShift rodando em AWS, por exemplo, um Rosa? Posso. Podia ter um Aro? Posso. Cara, você, como a gente diz, cara, usar o trilho, cara, é agnóstico para cloud provider e agnóstico para distribuição. Então, se você quer, por exemplo, fazer valer a sua subscrição de Rosa que você tem aí, de Red Hat OpenShift rodando em AWS, que é um tipo de solução que tem demandado muito, né? Então, não tem o menor problema, cara. Na verdade, assim, a gente até acha uma boa solução. Então, aqui a apresentação dos meus dois clusters e rapidamente dizendo que o trilho já está instalado aqui, né? E fazer a instalação do trilho hoje está muito tranquilo. Você pode fazer por deployment, pode fazer por Helm Chat, pode fazer por operator. Então, existem algumas formas de você fazer a instalação do seu trilho, sempre entendendo que você tem pré-requisito, e um dos pré-requisitos é você ter o CSI Snapshot instalado dentro do seu cluster de Kubernetes e que o seu storage class esteja disponível para consultar, que seja um storage class que utilize esse CSI Snapshot. Maravilha. Então, uma vez que ele esteja instalado, eu tenho, por exemplo, agora não, já tem bastante tempo, mas isso aqui ajuda muito, né, a Web User Interface do Trilho Volt. Esse cara ele está instalado, eu tenho dois Web User Interface. Eu posso, por exemplo, ter um com todos os clusters? Posso. Eu só coloquei esses dois aqui para a gente ter uma visualização bacana e não se confundir. Né? Vamos mostrar aqui, ó, KS... Esse aqui é o Trilho Volt, né? Configurado, o TVK configurado para o seu cluster. Ele tem aqui uma instância rodando num cluster AKS, ele está ativo, tem aqui os licenciamentos dele. E a gente já, inclusive,
né? Já providenciou um backup anteriormente para que a gente ganhe tempo, né? Mas se você der uma olhadinha aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente já tem um backup, esse backup, por exemplo, ele é um backup multi namespace, tá vendo? Ele mostra aqui esse verdinho. Deixa eu até aumentar um pouco a tela. Aqui, ó, boa. Eu já tenho aqui, ó, um backup definindo que esse backup, né, esse plano de backup, ele cobre um namespace chamado WordPress, outro namespace local, podia ser outra coisa, né? Os backup plans eles estão disponíveis aqui, ó, então você precisa de um plano de backup atrelado a um target, né? Então você tem aqui os backup plans e quais backups que já aconteceram, né? Você tem aqui também no conceito o conceito de target, então você tem aqui os targets, está vendo? Eu tenho um target S3, esse cara está indo para o S3, então ele determina aqui qual é o bucket, qual é a região que esse cara está sofrendo backup, e aí ele tem um secret guardado em algum lugar aqui, né? O conceito de hook ele é legal, ele não tem nenhum, mas se você precisa, por exemplo, de instruções que precisam ser executadas antes ou depois do seu backup, vai fazer backup, por exemplo, de banco, né? Vai fazer backup de algum tipo de aplicação que precisa de um certo cleanup, então o conceito dos hooks estão aqui, e aí tem o conceito de policy. Então, a gente já tem um backup pronto. Esse é um backup aqui, a gente vai chamar esse backup de backup 02, backup lá 02, esse cara está pronto, né? Eu já fiz esse backup anteriormente, porque ele demora alguns minutos, e aí a gente precisa valorizar um pouco o tempo aqui. Uma vez que o backup esteja ok, vamos dar uma ida ali no Rancher aqui, vamos no cluster, se vocês derem uma olhada, né? Eu vou até entrar aqui no... Cadê o meu... Já eu vejo isso. Cara, vamos entrar aqui no meu Rancher. Entrei aqui no meu Rancher. Vamos só... Não, mais fácil. Vamos agir com mais violência aqui. O pessoal ainda tá vendo a minha tela, né? Deixa eu só ver se eu estou no cara correto. Estou no cara correto. Obrigado pela mãozinha. Gostei desses emojis, cara. Isso é bem legal. Get, por exemplo, deve ter um... CTL, get, né? Space. Legal. Tem um cara aqui chamado WordPress. Se eu dar uma olhadinha, por exemplo, sempre famigerado WordPress, né? Então tem uns caras rodando aqui. O que eu vou fazer com esse cara, mano? Eu vou matar esse cara. Titan WordPress. Enquanto esse cara vai morrendo, né? A gente vai dando uma olhadinha aqui nesse. Esse é o cluster, esse cara está indo embora. Né? Por que a gente está fazendo isso? Né? A gente vai movimentar agora. Né? Aqui, ó. No AKS, existe aqui, ó, o namespace WordPress. Esse cara tem aqui, ó, os deployments, tem as coisas que estão traduzidas, enfim, né? Tem aqui as suas aplicações. Esse cara é um WordPress, né? O cluster EKS02, ele não tem esse cluster WordPress, ele não tem essa aplicação WordPress. Esse cara está terminando e é óbvio que pronto, já era, maravilha. Ele não existe mais. Só dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente dar uma olhadinha aqui, a gente vai perceber que não existe mais o WordPress nesse cara. E agora a gente vai fazer a movimentação de fato a gente vai fazer a movimentação de um backup, de uma aplicação do cluster AKS01 para o cluster EKS02. O Paulo apareceu ali na tela porque quer falar alguma coisa, Paulo? Ou porque a gente já está com o tempo meio estourado?
De nada, Edson. Só apareci porque cliquei. Força. Ok, cara, não, eu preciso ficar atento aqui, são 10 telas que a gente precisa se preocupar. Tá? Então, o conceito é esse, senhores, a gente está, já vou migrar, tá? Mas só para a gente entender o que vai acontecer, existe uma aplicação, por acaso, WordPress, podia ser qualquer outra coisa, rodando no AKS, no AKS, esse cara sofreu, né, um backup que eu já fiz só para ganhar tempo, mas ele já tem um conjunto de informações backupadas, tá? E a gente vai fazer a recuperação dessa aplicação para um cluster que não existe namespace, não existe nada dessa aplicação, é um cluster diferente, aí a gente vai fazer a movimentação dessas aplicações entre o cluster, essa é a proposta. Tá? Maravilha, então deixa aqui, é o trilho volt do cluster AKS, vou tirar esse cara daqui, vou me credenciar aqui, onde é que está documento, não, pessoal, onde é que está isso, TVK? Vou me credenciei aqui no trilho volt para o cluster de EKS, se vocês perceberem, ele é um segundo cara, e aqui ele é bem legal. Se você der uma olhadinha aqui no Cluster Management, Backup and Recovery, você vai ver, por exemplo, que, olha, não existe backup plane, tá vendo? Não existe, por exemplo, nenhum tipo de relacionamento ainda de backup. Embora o TVK esteja aqui, não tem o backup plane, eu não vou fazer a recuperação de um backup que esteja nesse conjunto de aplicações, que esteja nesse cluster. Tá? Então, lembra que eu falei que para a gente poder fazer o restore, né, de um cluster no outro, a gente precisa ter o mesmo target. Então, aqui eu tenho, né, um target, trilho S3 target. Esse cara ele está em comum, né? Ele tem em comum o alvo, o AKS e o EKS estão no mesmo target. Então, você tem aqui, ó, legal, ó. Eu já tenho o backup plane name aqui, ó, esse K8S Cluster Backup Plane, ele é um backup plane que está, como ele está num único target, né, o alvo, o cluster EKS, agora consegue entender que esse cara está disponível. Então, ele está me dizendo, inclusive, quais são os backups que estão disponíveis. Uma vez que os backups estão disponíveis, eu digo que esse backup 02 é o que eu quero fazer. Eu simplesmente venho aqui, ó, restore, dou um nome para ele, cara, vamos chamar de DevOps Experience aqui. E aqui eu gostaria de, assim, antes da gente começar a fazer o restore, enquanto a gente vai fazendo o restore, até pode ir para o Kahoot, faltam 5 minutos. Aqui é o grande pulo do gato quando a gente utiliza a ferramenta. Então, você quer fazer a movimentação, você quer fazer o restore, você pode, por exemplo, cara, determinar transformações no meio do caminho do restore. Então, você quer, por exemplo, fazer patch no seu Custom Resource Data, você quer, por exemplo, que o metadata não venha, você quer, por exemplo, fazer o skip se ele já estiver dentro do seu cluster de Kubernetes. Aqui você consegue fazer um tratamento mais diferenciado daquilo. Aí você tem também quesitos avançados. Você consegue fazer um tratamento um pouco mais granular daquilo que você recupera. Você consegue fazer a transformação mais granular daquilo que você recupera. E aqui, como o meu backup ele é multi-namespace, inclusive eu quero só que ele faça o restore de um único namespace. Eu não quero, por exemplo, que outros namespaces sejam recuperados. Criei aqui, o que ele vai fazer? Aqui é só a gente esperar, cara, porque o backup agora está acontecendo. O backup está acontecendo mesmo? Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo no meu... Olha lá. O meu WordPress, cara, de um outro cluster já começou a ser populado, né? E agora, deixa eu mostrar aqui os restores. Isso aqui é um conjunto de restores que já aconteceu e outros que estão acontecendo. Então, agora eu tenho, tá vendo? Esse restore está acontecendo no momento. Ele vai me dizer, por exemplo, o tanto de dado que está sendo transportado, né, do seu S3 para esse cluster novo, né, e vai dizer quanto tempo que isso leva. Esse restore leva em torno de 8 a 9 minutos, então eu vou deixar ele fazendo o restore aqui. Toda forma, então, aqui, ó, alguns restores já estão acontecendo. Se eu voltar aqui no meu cluster de EKS e perguntar, por exemplo, por um projeto, por um namespace, aqui, ó, meu WordPress já está aqui. Né?
Lembra que a gente havia deletado ele? Esse cara não existe, não existia dentro desse cara. Agora esse cara está aqui em alguma hora. Agora ele está... Tem algumas coisas que estão acontecendo aqui, né? Existem alguns deployments que estão acontecendo, etc, etc. Né? Então, ele está fazendo a recuperação daqueles dados, ele está fazendo a recuperação daquela aplicação. Então, 2 minutos até que a gente comece a falar, a gente vai para o Kahoot e vá para os finalmente. O que a gente precisa para poder fazer uma migração, né, entre aplicações, utilizando o trilho TVK, sem que a gente use o conceito, por exemplo, de continuous restoring, que é um outro conceito, né? Mas quando a gente consegue fazer a mobilidade na nossa aplicação, basta que a gente tenha um conjunto de backup plans, né, bem azeitadinho. Basta que você entenda, por exemplo, que quando você propõe uma estratégia de backup, você pode fazer transformação desses caras. E o que é transformação? Você pode incluir, você pode incluir informação, pode excluir informação da aplicação, ou você pode dizer, cara, quando esse cara for restaurado, né, execute, por exemplo, esse conjunto de instruções, porque esse cara precisa que seu certificado seja renovado, precisa, por exemplo, pegar o nome de DNS daquele service que vai estar disponível do outro lado. Então, para quê? Justamente para quando ele sofrer a movimentação, quando ele for recuperar num outro cluster ou num outro conjunto de cluster, essas instruções sejam obedecidas. Tá? Então, você consegue, por exemplo, fazer a movimentação de aplicações de forma muito granular entre um cluster e outro, ou entre um cluster e um conjunto de clusters, justamente para poder dar mobilidade nas suas aplicações e você não ficar, por exemplo, não digo com problemas de disponibilidade, né? Mas às vezes você precisa, por exemplo, fazer a movimentação das suas aplicações de um lado para o outro. E de um lado para o outro, eu não estou dizendo de clusters da mesmo provider. Você pode fazer a movimentação em providers diferentes, você pode fazer a movimentação em engines diferentes, né? Então, está vendo um metamover acontecendo? Esse cara aqui, ó, é o restore que está acontecendo nesse cluster no momento. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está o tamanho aqui do meu... Vou jogar esse cara para cá. Está vindo aí, em algum momento ele vai terminar, né? Mas se a gente, por exemplo, dá uma olhadinha no WordPress, então tem alguns caras aqui que está vendo, alguns caras estão sendo recuperados dentro desse. Tá? No final da recuperação, esse cara vai estar disponível, ele vai ter o service disponível. Deixa eu ver se... Provavelmente não, mas eu acho que esse cara ainda não. Ainda não, porque ele ainda não acabou de fazer a movimentação. Mas aqui no final ele vai ter o service dele, vai ter o load balancer dele para você poder acessar, etc, etc. Tá? Então, no que o tempo nos permite, o conceito de movimentação, né, de aplicações utilizando TVK, ele é simples dessa forma. Né? Então, você tem um conjunto de pré-requisitos, mas desde que você consiga, por exemplo, desde que você tenha targets compartilhados, você consegue, por exemplo, fazer a movimentação de uma aplicação para o outro lado. Edson, isso é fácil de fazer com o Snapshot, desde que você tenha uma ferramenta que proporcione isso, ponto 1. E qual é o pulo do gato, para terminar aqui a minha fala? Qual é o pulo do gato? Por exemplo, em ferramentas ou com a ferramenta TVK, ferramenta Trilho, você consegue, por exemplo, fazer a transformação dos seus dados durante a recuperação, durante a movimentação. Você consegue fazer a transformação dos seus dados antes de fazer o backup. Você consegue fazer a transformação e a adaptação dos seus dados, por exemplo, para o destino, no momento que você faz o restore do seu backup ou que você termina a movimentação do seu deployment. Então, quando a gente fala, terminando, quando a gente fala de movimentação de deployment, a gente precisa estar atento também que nem tudo que é movimentado como aplicação, cara, reside do mesmo jeito em clusters diferentes, né? E você consegue... É possível, utilizando o trilho, fazer essa movimentação e tratar dessas particularidades de cada lado que você está movendo, de cada cluster, de cada lado que você está fazendo a movimentação. Bom, é isso. Eu não sei se a gente tem chat aí acontecendo.
eu não sei se a gente já pode, enquanto o negócio vai restaurando aqui, a gente já pode fazer o Kahoot, e aí no final do Kahoot eu mostro aqui em que etapa está a restauração, mas isso é basicamente a restauração e o up num segundo cluster de Kubernetes. Daniel, está por aí? Fala, Edson, estou por aqui, Opa. cara. Quer disparar o Kahoot aí? Não sei se tem chat. O pessoal pode ficar à vontade aí, mandar perguntas para o Edson. Pois é, ou o pessoal está muito assustado, né? Não, eu acho que eles ficam quietos assim, Edson, porque eles estão prestando muita atenção, cara. Isso é legal. Isso é um tema muito... A gente tem ouvido muito como necessidade, né? Porque, cara, assim, a gente tem um monte de cloud provider e a gente tem um monte de desafios com esse monte de cloud provider, né? Então, uma coisa é falar, está aqui minha aplicação, outra coisa é onde é que a gente vai consumir isso, por quê, o valor disso, né? E aí fica até uma dica, você que está aí na trilha de hoje, né? A palestra sobre FinOps é muito interessante e é complementar ao que a gente está falando aqui, porque em algum momento você precisa prestar conta daquilo que você está utilizando como infraestrutura, né, como provider. Né? Como é que a gente consegue fazer a migração de A para B, né, com um conjunto grande de aplicações? Então, a gente consegue utilizar o Trilho para poder fazer isso. Obrigado, Daniel. Pode soltar o Kahoot aí, Brad. Ótimo. Ô, Edson, antes da gente... Galera, eu coloquei o link do Kahoot, vocês podem entrar já no Kahoot, o link está no chat, o PIN é 179-4607. O Paulo Pérez, da Trilho, falou que trouxe para vocês aí um monte de camiseta lá de Boston, que ele foi assistir lá a KubeCon, né, Edson? Ele te levou, Edson? Fala para mim. Cara, a gente aqui está tranquilo, né? A gente tem um relacionamento bom aqui. Paulo e a Trilho uma das melhores parceiras que a gente tem aqui. Cara. Ele tem que levar a gente para Disney, né, Edson? Eu não digo, mas, cara, passe livre para as KubeCon no futuro, sem dúvida. Legal. Ô, Edson, o Alessio aqui, ele perguntou o seguinte, o backup é a partir de um arquivo tipo Helm, YAML? Vamos lá, cara, assim, provavelmente é a definição do que vai ser backupeado. Né? Então, quando você... cara, assim, ela é centrada na aplicação. Então, se você quer, por exemplo, fazer o backup de um namespace ou de vários namespaces, está valendo. Você quer, por exemplo, fazer o backup a partir de um Helm Chart, de um Helm Release, que é um negócio que já está acontecendo, também está valendo. Você tem um operator, por exemplo, está valendo. Então, um conjunto de labels, por exemplo, que você definiu na sua aplicação, também está valendo. Então, o targeting, assim, um alvo daquilo que vai ser backupeado, assim, você tem uma meia dúzia de processos que você pode fazer o backup. Tá? Então, não é só, por exemplo, um namespace, ou só... Você pode Helm, você pode operator, você pode deployment, você pode namespace, você pode cluster inteiro. Ok? Show. E antes da gente ir para o Kahoot, finalmente, a última pergunta aqui do Fabiano, você pode falar um pouco sobre a diferença do trilho, do veleiro e o stash? Vamos lá. Inclusive, quando a gente fala de veleiro, o TVK, por exemplo, ele consegue importar a visualização dos seus backups no veleiro. Então, dá para... Se você está fazendo migração de A para B, por exemplo, você tem essa visibilidade. Né? Cara, assim, quando a gente fala de backups para ambiente de Kubernetes, cara, a gente está falando basicamente de snapshot, de CSI snapshot. A grande diferença, né, que eu considero essas duas ferramentas muito boas, mas o que a gente consegue dizer que o Trilho, por exemplo, é uma ferramenta diferenciada? Justamente não só pelo pega backup e movimenta backup. Né? A capacidade que o Trilho, por exemplo, tem de fazer a transformação de aspectos ou pedaços da sua aplicação antes de acontecer o backup, durante a recuperação e depois da recuperação do seu backup da movimentação. Então, essa é uma das diferenças fundamentais, por exemplo, para outros tipos de backup, porque a gente já não está falando mais de backup, a gente está falando aqui de proteção de dados e agora de migração de dados e agora a gente está falando de recuperação contínua também. Então, esse é um ponto que, se você puder dar uma olhadinha na nossa documentação, isso é um grande diferencial. Né? O diferencial de poder tratar, de poder lidar com as particularidades de cada aplicação,
durante o tempo de feitura da proteção de dados, o transporte do dado ou da recuperação, seja no mesmo cluster de Kubernetes, seja no cluster externo. Essa é a grande, não digo diferença, mas essa é a grande, o grande pulo do gato, né? O grande feature, um conjunto de features que faz brilhar aí os olhos dos nossos clientes. Bom, eu convido a todos aí a se cadastrarem, né? De nada, Fabiano, valeu. Baixarem mais conteúdo lá. E é o seguinte, no mês que vem, dia 15 de dezembro, o pessoal da Trilho volta com os parceiros aí, junto com o Edson, talvez, para fazer uma continuidade dessa apresentação. Já fica aberto aí o convite. O Edson falou durante a apresentação, queria falar sobre um ponto específico. Já falei para o Kleber no chat aí que está convidado, vocês, o Paulo, etc. Só a gente combinar e vamos fazer acontecer. O Kahoot já está na tela. Edson, muito, muito obrigado. Fica com a gente aí no game para a gente ver como é que essa galera vai se sair. E aí a gente vai ver como é que vai desenrolar o Kahoot do Edson. Eu espero que você tenha pego pesado. Eu gosto de o Kahoot passa aquela rasteira em todo mundo. Cara, o Paulo fez rapidinho, o Paulo fez as perguntas do Kahoot. Ele não gostou das perguntas originais, entendeu? Achou que estava muito, muito facinho. E aí ele disse, não, peraí que eu vou dar uma reformulada nisso aqui. Vamos ver aqui, cara. O nível de crueldade do Paulo aí com o pessoal. Eu só quis simplificar. Tá ótimo, muito bom, muito bom. Vamos ver o que o Paulo deixou aí para a gente. Bora para o Kahoot, então. Começando o Kahoot, primeiro Kahoot do dia. Na sequência, a gente tem o José Lima, da HashiCorp, falando aí para a gente do Consul em ambiente multi-cloud. Vamos em frente. Começando o Kahoot. Primeira pergunta. Mobilidade e migração em Kubernetes com Trilho. O WordPress sempre fazendo as vezes, né, das nossas demos. Qual a peça mais importante da sua arquitetura de acordo com a Trilho? Nossa, eu falei isso umas 350 vezes hoje. Falou. Falei. Aí, ó. Passou a rasteira, hein? Passou a rasteira. Eu falei tanto disso, cara. As aplicações, né? Porque é isso que tem que voltar para o ar, né, Edson? Sim, cara. Sim. O cluster Kubernetes hoje ele tem que ser tratado como algo descartável, igual o container é. A gente tem que conseguir levar as nossas aplicações de um cluster para o outro e deixar sem apego à infraestrutura do Kubernetes, né? Aí a gente já tem aqui o ArcGiraffe, Red Sphinx. Não comemorem ainda, vamos em frente. Segunda pergunta. Qual é a resposta que define a característica principal do trilho Volt? Essa não é pegadinha, mas o pessoal precisa ter prestado bastante atenção para responder essa. Olha o tempo. Aê, qual é a resposta que define a característica principal do trilho Volt? Todas as alternativas. Ele é agentless, cloud native e self-service. Muito legal. A galera estava antenada. Aí o ArcGiraffe está mantendo o topo, então muito legal, mas teve uma virada aí no pódio, ficaram abaixo. Vamos para a terceira pergunta. Penúltima, hein, galera? Qual é o tipo de storage que pode ser utilizado com o target do backup? Eu acho que é aquelas fitas LTO3, né? O cara, você fica falando essas coisas, só diz o quanto você faz tempo que está trabalhando com isso, né, cara?
muito bom. S3 e NFS. Isso aí. Velho pra caramba, né, meu? A galera hoje Não é só velho, cara. É experiente. cara, pendrive, nossa Deus do céu. Isso é coisa de gente de data center, né? O pessoal ainda usa, velho. Ai, ai. É isso aí, ó. S3 e NFS, né? Então são os dois tipos aí de target do backup. Muito, muito bom. Última pergunta. E o Art Girafe já está comemorando, hein, Lara? Será que vai ter virada no final? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Última pergunta. Qual é o componente indispensável que permite a captura de snapshots para o seu storage? O Paulo tava apaixonado quando pensou essa pergunta aqui, cara. Mandou até um emoji ali, né? Ali, ó. Muito bom, driver CSI. Exatamente. Sensacional. É o snapshotter, né? Sem isso não vai. A galera estava antenada. E aí, como é que ficou? Mobilidade e migração de apps Kubernetes com um trilho. Terceiro lugar, Red Synfix. Sei lá se é assim que fala. Adorável Heaven. E... Vixe, mãe, o cara dominou a arte girafe. Muito bom, muito bom. Galera, posta aqui no chat, né? Quem são vocês aí, ó? Quem são vocês? Aí sim, ó, o Diego está sempre participando com a gente. Foi você, Diego? Fala aí. Galera, põe no chat aí, arte girafe aí, Ayrton. O cara dominou, hein, Edson? Do início ao fim. O cara estava prestando atenção, né? Isso é legal. Até agradeço de verdade o prestígio de poder falar com todo mundo aí. O pessoal parece que prestou atenção no que estava acontecendo. Coloquei meu LinkedIn também ali no chat. Né? Vou colocar o meu e-mail aqui em sequência. Né? Então, estou autorizando o pessoal a falar comigo aqui por esse e-mail. Nome aí, Edson, quando você colocar no chat, para vir para todo mundo. Eu não estou colocando para todo mundo, tá vendo? É questão de... Aí, e agora? Eu estava mandando só para os hosts. Cara, a gente está fazendo o curso de ferramentas para streaming, né? Cara, cada dia uma. Né? Não é, cara? Sempre está mudando. Daniel, obrigado, cara, de verdade. Muito obrigado, cara. Valeu. Bom dia para você. Excelente apresentação, man. Obrigado a todo mundo. Um abraço.